Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, dos versos 1 ao 12. Nós vamos iniciar hoje uma nova série aqui no nosso trabalho, na nossa plantação. Nós terminamos uma série que chamamos de o Eu Sou, onde falamos dos 7 Eu Sou de Jesus no livro do Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, sobre o Sermão do Monte. Nós estamos chamando esta série de O Reino Invertido. Justamente vamos andar de forma contrária aos princípios que o mundo rege. Nós vamos caminhar de acordo com o que a palavra de Deus ela nos ensina e como Jesus nos orienta a viver de maneira em que seu nome seja glorificado. E então a gente vai iniciar a partir do capítulo 5 e vamos até o capítulo 7, trabalhando esse Sermão do Monte. Tá bom, gente? Queridos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as bem-aventuranças. E o que é que acontece, irmãos? Um pregador chamado Martyn Lloyd-Jones, um pastor inglês, muito conhecido, foi pastor da Catedral de Westminster, e ele certa vez disse que nunca ele se cansava de dizer que aquilo de que a igreja ela mais necessita não é organizar campanhas de evangelização a fim de atrair pessoas que ainda estão do lado de fora, mas começar ela mesma a viver a vida cristã. Irmãos, essas palavras, elas ecoam de maneira poderosa quando nós passamos a olhar para o Sermão do Monte. Por quê? Porque Jesus, ele não começa chamando seus discípulos a criarem métodos, a criarem estratégias, ou a criarem programas. O que Jesus faz é justamente começar chamando os seus discípulos para que eles vivam de acordo com os valores do reino. Irmãos, o maior testemunho da igreja não está no quanto ela fala, mas no quanto ela vive. Obrigado, Marcelo. Então, esse é o maior testemunho da igreja. E eu queria convidar vocês a lerem o verso de número 12, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que diz assim: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche seus olhos, oremos mais uma vez ao nosso Senhor. Ó Pai, nós queremos ainda em Tua presença, pedir a Tua graça e a Tua bênção, para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nos socorre, porque sem Ti, ó Deus, nós não podemos fazer nada. Por isso, Pai de amor, estamos na total dependência do Senhor. Fala conosco. Assim oramos, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nesse contexto aqui, Mateus, ele está escrevendo o seu evangelho, mostrando que Jesus, ele é o cumprimento da história de Israel, como também ele é o início de uma nova fase na história de Deus com o seu povo. O público de Mateus, para que a gente possa se situar, era uma comunidade judaica cristã, ou judaico-cristã, que
Esse público, ele estava enfrentando dificuldades de entender a missão de Jesus para todas as nações, especialmente após a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E é nesse contexto, irmãos, que chegamos ao Sermão do Monte, onde o nosso Senhor Jesus, ele vai agora apresentar de forma muito clara as promessas e exigências do reino. Antes dele subir ao monte, ele já havia pregado o arrependimento, ele já havia chamado discípulos, ele já havia demonstrado o poder do reino em palavras e obras. E agora, irmão, Jesus, ele vai mostrar qual é o estilo de vida dos cidadãos do reino dele. Como disse Dietrich Bonhoeffer, o Sermão do Monte não nos chama a discuti-lo, mas obedecê-lo. Obedecer, irmãos, não por esforço humano, mas pela graça que recebemos em Jesus. Porque aqui, irmãos, é o fundamento do nosso discipulado com Jesus. É aqui. Nas bem-aventuranças, irmãos, nós vemos dois temas centrais. Nós vemos, primeiro, a centralidade do reino dos céus, presente já agora, e segundo, a responsabilidade ética de viver em justiça diante de Deus e dos homens. O Sermão do Monte, meus irmãos, não é apenas um código moral impossível, mas o Sermão do Monte, ele é uma descrição de como é viver pela graça no reino de Deus. E essas bem-aventuranças, elas vão justamente inaugurar o Sermão do Monte que está sendo revelado em poucas palavras. Jesus, em poucas palavras, ele vai nessas bem-aventuranças mostrar a essência do reino de Deus. Por que isso, irmãos? Porque são as bem-aventuranças que vão mostrar que a verdadeira bênção não recai sobre os fortes, não recai sobre os admirados pelo mundo, mas recai sobre os improváveis. Recai sobre os pobres em espírito, mansos, enlutados, os perseguidos. E assim, irmãos, as bem-aventuranças revelam a lógica invertida do reino, onde os valores humanos são vistos de cabeça para baixo aos olhos de Deus. Cada bem-aventurança vai consistir de 3 partes. A primeira, uma atribuição de bem-aventurança. Segunda, uma descrição da pessoa a quem se aplica a atribuição, ou seja, de seu caráter ou condição. E terceira, irmãos, uma declaração da razão da bem-aventurança. Você vai encontrar isso em cada bem-aventurança. A ideia, irmãos, que podemos tirar aqui, é que os cidadãos do reino, eles são felizes porque vivem segundo valores que o mundo despreza. Isso mesmo. Os cidadãos do reino, eles são felizes porque vivem segundo valores que o mundo despreza. Todas essas bem-aventuranças tenha por certo que o mundo despreza. Mas que valores são esses? Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de ver com vocês, dos versos 1 ao 6, o primeiro valor: dependência de Deus. Isso mesmo. A palavra nos mostra que a vida no reino começa quando reconhecemos nossa total dependência de Deus. Se não for assim, não tem como. Porque, irmãos, diante do nosso Deus, não temos méritos, não temos forças
e não temos justiça própria. Tudo o que somos e temos vem exclusivamente da graça de Deus. É Ele quem nos envia. Somente Ele. E Mateus, ele deixa bem claro que grandes multidões seguiam Jesus. Vejam aí os versos 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Verso 2. Então, ele passou a ensiná-los. Nesse momento, irmão, Jesus ele está no auge da sua popularidade. Ele está nesse auge. E embora o ministério de Jesus tocasse as massas, Jesus ele viu a necessidade de ensinar os seus discípulos de perto. O coração, irmãos, de Jesus era um coração que sempre se enchia de compaixão ao contemplar as multidões. Gravem isso. Porque a postura de Jesus, naquele momento, foi uma postura de um professor da época, que sentava ali com os seus discípulos, com um único objetivo: trazer algumas instruções solenes. Então, quando Jesus ele senta, quando os discípulos se aproximam, aquelas multidões estão ali, Jesus vai trazer instruções solenes. Pois bem, após essa subida ao monte, e após ele sentar ali com os seus discípulos, ele vai dizer lá nos versos 3 a 6. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. As bem-aventuranças, irmãos, no latim, beatus, significa abençoado. Também, irmãos, no grego, makarios, significa abençoado. Porque vai descrever justamente a condição de quem é declarado abençoado por Deus. Independentemente, irmãos, de circunstâncias externas, independentemente, irmãos, de sentimentos, não como uma promessa futura, não como uma exortação, mas como reconhecimento de uma realidade presente. Estes são abençoados por Deus. O que Jesus ele está querendo dizer aqui, quando ele chega e fala, bem-aventurados os pobres de espírito, abençoados são estes pobres de espírito. Nós sabemos muito bem, irmãos, que os pobres são aqueles que se encontram em circunstâncias infelizes do ponto de vista econômico. Estão passando por extremas necessidades. Mas também, irmãos, pessoas que estão espiritual e emocionalmente oprimidas, desiludidas e que necessitam da ajuda de Deus. Por isso que Mateus ele traz dizendo, olha, bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus está justamente, irmãos, indicando de que essa pobreza é em relação ao espírito e não uma questão econômica, mas sim uma questão do espírito. É a consciência, irmãos, de absoluta dependência espiritual diante de Deus. Estes pobres de espírito, eles já são cidadãos do reino de Deus. Eles já estão vivendo sob a sua autoridade. Eles já têm a garantia da plenitude futura. Mas Jesus ele declara uma realidade presente.
de que a graça do reino pertence àqueles que reconhecem a sua dependência total do Pai. Novamente, Martin Lloyd Jones, ele nos diz que ninguém pode entrar no reino de Deus, a menos que seja possuidor desta qualidade. No reino de Deus, irmãos, ele diz, não existe sequer um participante que não seja pobre pobre em espírito. Se no verso 3, irmãos, Jesus ele declara, bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que reconhecem sua miséria diante de Deus, o passo seguinte, ele é inevitável, porque esse reconhecimento leva ao choro. A palavra aqui, irmãos, no grego, este verbo, ele é usado justamente para expressar um luto profundo, um pranto intenso, mas não é um choro qualquer, é um choro, irmãos, de lamento, daqueles que reconhecem e se entristecem diante do pecado. Jesus, ele vai declarar, felizes os que choram, porque em sua dor, irmãos, pelo pecado e pela condição humana, são alvos do consolo divino. E Jesus, ele continua, porque o passo seguinte é uma postura que esse consolo gera. Esse consolo, irmãos, ele gera mansidão. Mansidão. Que é justamente aprender a descansar em Deus com o espírito manso e submisso. Essa palavrinha no grego, quando a gente vai traduzir para o português, ela é muito difícil. Por quê? Porque manso pode soar uma pessoa fraca, pode soar uma pessoa passiva. Mas quando a gente vai para um grego clássico, irmãos, ele é usado para força sob controle, como um cavalo domado. Quando a gente vai para o Novo Testamento, ele descreve a humanidade ativa e confiante de quem entrega a sua causa a Deus. Não é fraqueza, mas é uma força, irmãos, dominada pela confiança em Deus. É utilizado aqui, irmãos, a linguagem da aliança, pois herança, irmãos, é promessa de Deus ao seu povo. E quando nós lemos essa bem-aventurança, isso ecoa o Salmo 37, verso 11, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Para judeus, terra era o quê? Canaã. Quando eles ouviam falar sobre terra, vinha em sua mente Canaã. O sinal justamente da herança prometida. Mas, irmãos, já em Jesus, esse conceito, ele se amplia. Não apenas Palestina, mas a herança plena do reino de Deus, que vai justamente culminar, irmãos, na nova criação. Aquilo que Paulo fala lá em Romanos 4, verso 3, e também João fala em Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Logo, a gente entende que a mansidão não é apatia, mas mansidão é submissão confiante a Deus. É aquele que descansa no Senhor, em vez de lutar com as suas próprias forças. É aquele que passa a desejar ardentemente aquilo que vem de Deus. E assim, irmãos, a mansidão,
ela vai abrir um caminho para a quarta bem-aventurança, que é ter fome e sede de justiça. Indicando aqui, irmãos, uma condição contínua, não momentânea. É ter fome, é sempre ter fome, é sempre ter sede de justiça. Sempre, todos os instantes, esse desejo intenso, vital, insaciável, não é, irmãos, uma curiosidade superficial, não é isso. A promessa é que Deus mesmo os saciará, tanto agora em Jesus, quanto na plenitude do reino. Por isso, meus irmãos, Jesus, ele começa o Sermão do Monte, nos lembrando de algo muito importante, que a vida do reino, ela é marcada pela dependência de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, irmão, significa reconhecer a nossa falência espiritual. Admitir que não temos nada em nós, mesmo para oferecer a Deus. É nos lançar inteiramente em sua graça. Oh, irmãos, Jesus, ele vai nos dizer, irmãos, que o choro, ele deve ser um choro pelo pecado. Eu e você, nós precisamos chorar pelo pecado. Nós devemos, irmãos, nos lamentar pelo mal que habita em nós. E pelo mundo, irmãos, quebrado em que vivemos. Não é um choro de desespero, mas é um choro, irmãos, de arrependimento sincero. É um choro de confiança de que Deus é aquele quem nos consola. Tanto hoje, irmãos, pelo seu Espírito, como plenamente em sua presença. Lembre-se, se você chora por isso, saiba que você será consolado. Você será consolado pelo Senhor, pelo nosso Deus. Ser manso, meu irmão, é justamente entregar a sua vida nas mãos de Deus. É descansar nele. No lar, é essencial ser manso. Não é verdade? É essencial. Quantos conflitos no lar seriam evitados se respondêssemos com humildade, se respondêssemos com paciência, em vez de orgulho? Quantos conflitos não seriam evitados? Como eu falei, mansidão não é ser passivo, mas é tratar o outro com graça e confiança no Senhor. E aí eu pergunto, a minha família, ela é marcada pela mansidão de Cristo? Ela é marcada? Se ela não for marcada, eu preciso exercitar e exercer essa mansidão. Porque ele diz que bem-aventurados são os mansos. Irmãos, assim como nós não conseguimos viver sem pão e sem água, nós também não podemos viver sem a justiça de Deus. Porque o cidadão do reino, ele deseja a santidade do Pai. O cidadão do reino, ele deseja transformação em sua vida e espera o dia em que toda a criação ela será restaurada. E como igreja, irmãos, que somos, esse deve ser o nosso anseio coletivo. Não depender, irmãos, de programas humanos, mas da palavra de Deus. De depender da oração. De depender, irmãos, do agir do Espírito. E aí eu pergunto novamente, a nossa igreja, ela é conhecida por sua fome de justiça e por sua dependência radical de Deus?
Ela depende disso. Porque, irmãos, o mundo olha para tudo isso e o mundo chama isso de fraqueza. Mas Jesus, ele chama tudo isso de felicidade. É assim que é ser feliz. Porque somente, irmãos, quem depende radicalmente do Senhor, esse experimenta consolo do Pai, a herança do reino e a satisfação que só Jesus Cristo pode dar. O primeiro valor, irmãos, que encontramos nessas bem-aventuranças é a dependência de Deus. Dependa do Senhor. Um segundo valor que nós encontramos está dos versos 7 ao verso 9. Pureza e misericórdia nas relações. Observem, Jesus, ele continua o seu sermão, mostrando como a vida no reino se expressa não apenas em dependência de Deus, mas também no modo como nos relacionamos com o próximo. Porque o discipulado, irmãos, ele não é apenas vertical, eu e Deus, mas ele também é horizontal, eu e o próximo. E aqui, nesses versos, nós vamos ver 3 marcas fundamentais da ética cristã, da misericórdia, da pureza e da pacificação. Vejam aí o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra grega que é usada aqui, irmãos, indica uma compaixão ativa, que não fica apenas na retórica, que não fica apenas na teoria, mas é uma palavra, irmãos, que expressa o agir em favor do necessitado. Isso é tão interessante, porque no Antigo Testamento, Deus, ele é repetidamente descrito como misericordioso e compassivo. Você vai ver isso lá em Êxodo 34, no Salmo 103. Quando a gente vai para o Novo Testamento e olhando a vida de Jesus, percebemos que a misericórdia é central na missão de Jesus. Por que você acha que Jesus chegou perto dos pecadores? Por causa de misericórdia. Por misericórdia. Porque ele, irmãos, se compadecia das multidões. Quando lemos Mateus 20, verso 34, vai lá ver que ele também se compadecia dos pecadores. A promessa aqui, irmãos, não é troca de favores, mas de que aqueles que praticam misericórdia demonstram ser filhos de um Pai misericordioso. E dessa forma, agindo assim, experimentarão a plenitude da graça. João Calvino disse certa vez que Deus nos trata com a mesma bondade que queremos ver em nós, exercida para com os outros. Deus nos trata com a mesma bondade que queremos ver em nós, exercida para com os outros. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. E Jesus continua no verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não significa, irmãos, perfeição absoluta aqui, Jesus não está trazendo isso. Mas Ele está trazendo integridade, Ele está trazendo sinceridade diante de Deus. É o oposto da hipocrisia religiosa, irmãos. Isso que é tão comum entre os fariseus. O coração limpo é aquele que não tem divisão de lealdade, mas é aquele que vive de forma
íntegra diante do Senhor. No Antigo Testamento, irmãos, apenas os de mãos limpas e coração puro podiam subir ao monte do Senhor. Mas agora Jesus, Ele promete que esses verão a Deus. Olha que maravilha! Esses verão a Deus, não apenas no futuro glorioso, mas já experimentam a sua presença de forma íntima. Estes limpos de coração, eles serão abençoados por Deus, porque eles verão a Deus. E assim, irmão, Jesus chega no verso 9 e diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse termo, ele aparece raramente, mas quando ele aparece, irmãos, ele indica não apenas amar a paz, mas agir ativamente para promovê-la. O pacificador, ele não é passivo, mas ele intervém para reconciliar, para desfazer o ódio, para aproximar os que estão em conflito. Irmãos, a promessa ela é profunda, não sei se você prestou atenção, mas a promessa aqui ela é tão profunda porque ele diz: serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque quando se promove a paz, quando o filho ele passa a promover a paz, passa a refletir o caráter do Pai, que em Cristo fez a reconciliação. Irmãos, o discípulo do reino, ele é chamado a viver essas três marcas essenciais: misericórdia, pureza e pacificação. Misericórdia é dar ao outro não o que ele merece, mas o que ele precisa. Isso é misericórdia. É estender, irmãos, perdão ao culpado. É estender compaixão ao necessitado. A religião dos fariseus era uma religião marcada por regras rígidas e sem compaixão. Eles não tinham compaixão, nenhuma. Condenava em vez de restaurar. Mas Jesus, irmãos, aqui, Ele chama de felizes aqueles que foram alcançados por sua misericórdia, e por isso são misericordiosos com os outros. Quem experimentou a graça de Deus não consegue viver de outra forma, senão espalhando graça. Será que eu tenho vivido, meu irmão, mais para condenar ou para mostrar a mesma misericórdia que recebi de Deus? Um comentarista nos diz que um coração endurecido pela religião perde a graça de Deus, mas um coração quebrantado pela graça se torna canal de misericórdia. No tempo de Jesus, meu amigo, havia ali muitas regras de pureza externa, mas ele vai apontar para algo assim, meu irmão, muito mais profundo: pureza de coração. E pureza de coração não é perfeição sem falhas, mas é uma lealdade totalmente a Deus, totalmente ao Senhor. É sem hipocrisia. O coração puro é aquele que não está dividido entre servir a Deus e agradar aos homens. Quem busca, meu irmão, um coração puro, deseja a presença do Senhor acima de qualquer coisa.
O mais importante para ele é a presença de Deus. O que tem dominado o meu coração é a devoção sincera ao Senhor ou é a preocupação com a aparência diante das pessoas? O que é que tem ocupado o meu coração? Essa pureza, meu querido, também reflete no interior do lar. Porque um lar, irmão, segundo o reino, é marcado pela misericórdia no trato diário e pela paz nos relacionamentos. Pais que demonstram misericórdia ensinam os filhos a serem compassivos. Cônjuges que vivem com sinceridade diante de Deus constroem confiança mútua. Famílias pacificadoras aprendem, irmãos, a resolver conflitos sem guerras internas. Passam a cultivar um ambiente moldado pelo amor do Senhor. A sua família, a minha família tem experimentado a misericórdia. A minha família, a sua família tem experimentado a sinceridade e a paz do reino de Deus. Pacificador, meu querido, não é apenas quem ama a paz, mas quem age ativamente para promover reconciliação. Nós vivemos num mundo, meu querido, dividido por ódio. Nós vivemos num mundo dividido por política, por poder, por violência. E só o discipulado de Cristo é que pode refletir o caráter de Deus. Porque Ele é o verdadeiro pacificador. Só Ele. Porque em Cristo, meu querido, Deus Ele trouxe paz entre Ele e os homens. E por isso que Ele agora nos chama a sermos instrumentos dessa reconciliação. Por isso, novamente eu pergunto, eu tenho sido um instrumento de paz nos meus relacionamentos? Na minha família? Na igreja? Ou eu tenho alimentado divisões? Há um ditado que diz assim, né? Quando um não quer, dois não brigam. Não é assim? Então eu tenho buscado ser um pacificador. Ou o orgulho tem impeirado? Não me dobro. Eu estou certo e ela está errada. Então é ela que tem que pedir perdão. Eu não. E a confusão comendo com força dentro de casa. Não é assim? Mas não me dobro. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados limpos de coração. Por isso, meus irmãos, viver misericórdia, pureza e paz pode parecer fraqueza, né? Aos olhos do mundo. Mas Jesus chama isso de felicidade verdadeira. Porque ao viver assim, nós passamos a refletir o caráter de Deus e passamos a receber a maior recompensa, que é experimentar a sua presença agora e sermos reconhecidos como filhos do Altíssimo. Por fim, um último valor que a gente pode ver aqui é fidelidade, irmãos, a Cristo em meio à oposição. Nós vamos encontrar isso dos versos 10 ao verso 11. Jesus ele vai concluir as bem-aventuranças declarando o seguinte: bem-aventurados, verso 10, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É aquela perseguição, irmãos,
é aquela perseguição que dá a ideia de ser caçado com hostilidade. O termo grego aqui é justamente este, é aquele que é caçado com hostilidade. Não é qualquer sofrimento, mas é aquele que acontece por causa da justiça, isto é, por viver de uma maneira fiel à vontade de Deus. E Jesus, ele torna isso ainda mais pessoal, quando ele chega no verso 11, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. É interessante, irmãos, notar aqui que Jesus, ele muda do eles para o vós. Ele deixa bem claro que a perseguição aqui não é apenas uma realidade distante, mas algo que toca diretamente os discípulos. O próprio Jesus, ele foi rejeitado. E todo aquele que o segue vai também receber o mesmo tratamento que ele recebeu. É assim. Aquele que o segue não deve esperar algo diferente. Porque seguir a Jesus, meu irmão, inevitavelmente traz oposição. Por quê? Porque o mundo rejeita. O mundo rejeita a luz do reino. O mundo rejeita o Senhor. E Jesus, ele vai fechar essas bem-aventuranças, trazendo uma reação surpreendente. No verso 12 ele vai dizer: alegrem-se e exultem, porque grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É uma alegria, irmãos, intensa. Essa alegria que o Senhor fala é uma alegria de saltar de júbilo. O motivo aqui, irmãos, é duplo. É grande galardão. É uma alegria, irmãos, dos céus. Porque a recompensa eterna supera qualquer sofrimento temporário. Qualquer sofrimento temporário. Os discípulos, eles entram na mesma linhagem, irmãos, dos profetas perseguidos por proclamarem a verdade. Por isso a perseguição aqui não é vergonha, mas é um sinal de identificação com o povo de Deus. E assim como a primeira bem-aventurança, irmãos, no verso 3, também está a última, termina com: deles é o reino dos céus. Criando assim, irmãos, um incluso. A vida do reino começa com a dependência de Deus, e ela termina com a fidelidade, mesmo diante da oposição. Mas o que isso significa para nós hoje? Seguir a Jesus, meu querido, pode significar perder amizades. Pode ser alvo de zombaria, ou até de hostilidade. Mas nesses momentos, se você está passando por isso, saiba que você não está sozinho. Porque você está incluído na lista dos bem-aventurados, dos abençoados por Deus. A pergunta é: quando sou criticado por minha fé, eu tenho reagido com ressentimento? Ou com alegria de quem já pertence ao reino do Senhor? Muitas vezes, irmãos, sentimos as pressões externas. Filhos podem ser ridicularizados na escola, pais pressionados no trabalho,
famílias vistas como antiquadas pelos vizinhos, são criticadas por escolherem viver em santidade. Mas a promessa, meu querido, de Jesus, ela ecoa em nossos lares. O reino dos céus é vosso. Nossa casa, irmãos, deve ser um espaço de encorajamento e de fortalecimento mútuo, lembrando uns aos outros de que vale a pena permanecer firme em Jesus. A minha filha já passou por isso. E eu disse para ela: fique firme em Jesus. Não abra. Não ceda. Fique firme. Porque ela dizia que as amigas estavam olhando para ela de uma maneira diferente. E não queria mais ficar perto dela, porque ela não escutava a música do mundo. Não que seja errado, mas porque ela não quer ouvir. Ela não gosta. Ela gosta de ouvir louvores. Uma amiga chegou para ela e disse: vamos para um show de chiclete com banana. Ela disse: não, gosto. Ah, você é muito diferente. Não ceda. Não abra. Seja fiel. Porque assim você será bem-aventurada. E é assim que devemos ser, meus irmãos. O mundo chama de infidelidade o sofrer por causa da fé. Infelicidade o sofrer por causa da fé. O mundo chama isso de infelicidade. Jesus chama de bem-aventurança. Por isso que eu e você não devemos nos surpreender com a perseguição. Oh, irmãos, desde os profetas até os apóstolos, o povo de Deus sempre enfrentou oposição. Você está pensando que isso é novo para você? É não, meu amigo. Porque a nossa tarefa não é buscar popularidade. A nossa tarefa é buscar fidelidade a Deus. Por isso que quando somos insultados ou rejeitados, não devemos desanimar. O que é que devemos fazer? Nos alegrar. Os apóstolos eram assim. Vem à minha mente Pedro e João, pregando na praça, perseguido, prende, dá uma pisa, e diz assim: não pregue mais. O que eles vão fazer? Eles saem sorridentes e felizes da prisão, para pregar o evangelho. Porque eles entenderam isso aqui. Eles entenderam isso aqui. Nós somos herdeiros, irmãos, do reino. E nós caminhamos na mesma trilha dos servos fiéis de Deus ao longo da história. Porque a nossa fidelidade diante da oposição pode ser o maior testemunho para os que ainda não conhecem a Jesus. Jesus, irmãos, chama isso de bem-aventurança, porque os perseguidos, os injuriados, os rejeitados por amor a Ele, são cidadãos do reino. Estes são herdeiros de uma recompensa eterna, meu irmão. A cruz nunca será o fim da história. Nunca. Para o discípulo fiel, meu querido, ela é o caminho que conduz à coroa. Por isso é meu desejo, meu irmão, é que essas palavras possam ecoar de maneira poderosa no seu coração quando olhamos para esse sermão do monte. Jesus, ele não está chamando você, nem me chamando, nem chamando a sua igreja para criar métodos, estratégias ou programas, não. Ele está começando a chamar a viverem de acordo com os valores do reino. Isso é que é importante.
Porque o maior testemunho da igreja, meu querido, não está no que quanto ela fala, mas no quanto ela vive. E é aqui, irmãos, está o ponto central. Ninguém pode viver as bem-aventuranças em suas próprias forças. Ninguém. Somente Jesus, somente Cristo as viveu plenamente. Ele foi pobre em espírito, ele chorou diante do pecado, ele foi manso diante de seus inimigos, ele teve fome, ele teve sede de justiça, ele foi misericordioso, ele foi puro, ele foi pacificador, e no fim, ele foi perseguido até a morte, morrendo na cruz em meu lugar, no seu lugar, meu irmão. E é por causa dessa cruz, por causa do que ele fez, que nós temos acesso ao reino. É por causa disso, meu irmão, que nós somos chamados filhos do seu amor. É pela obra de Jesus Cristo que podemos ser perdoados, que podemos ser transformados, que podemos ser capacitados a viver essa nova vida das bem-aventuranças. Se você que está aqui ainda não entregou a sua vida a Jesus, o convite é muito claro. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Reconheça a sua pobreza espiritual. Arrependa-se e receba o perdão que só Ele pode dar a você. E você que já é crente, mas tem vivido longe dos valores do reino. Se você está conformado com este mundo, lembre-se, Jesus nos chama não apenas a conhecer, mas a viver o Evangelho. Ele lhe chamou para viver o Evangelho. Ele lhe chamou para viver essas bem-aventuranças. O Espírito Santo foi dado para que você possa refletir a vida de Cristo no mundo. O mundo, meu querido, pode olhar para isso aqui, para esse estilo de vida, e chamar de fraqueza. Ali vão os fracos. Você é um fraco. Você é um pobre. Mas Jesus chama de bem-aventurança. Jesus chama de abençoado. Abençoado por Deus, porque é nesse caminho, meu querido, que nós encontramos o consolo de Deus, é nesse caminho que nós encontramos a herança do reino, é nesse caminho que nós encontramos a alegria de uma recompensa eterna. Por isso, meu querido, que hoje, nesse momento, o chamado é para todos nós, todos nós. Quando lemos essas bem-aventuranças, nós somos chamados a olharmos para Cristo crucificado, Cristo ressurreto, crer nele e viver como cidadãos do reino dos céus, experimentando a verdadeira felicidade que só o Evangelho pode dar. Mais nada. Mais nada. Alegrem-se. Exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus.